Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415. Olá, tudo bem? Ricardo Elbech aqui para mais um Pitanguiense do Dia. Podcast que conta histórias de pitanguienses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Nesse episódio, o meu convidado é o pitanguiense Paulo Wagner de Miranda, ele que nasceu em 19 de julho de 1950. É diplomata aposentado, representou o Brasil em vários países mundo afora, é pitanguiense e tanto, e é agora, seja muito bem-vindo, com muito orgulho, que eu te agradeço, Paulo, por ter aceitado o convite para estar aqui hoje comigo. Muito obrigado. Eu te chamo de Ricardo ou Elbert? Fique à vontade, como preferir. Ricardo. Somos amigos. Muito obrigado, realmente. É um prazer estar aqui. Aliás, é um prazer que já vinha se antecipando, sendo antegozado. Não? Boa, exatamente. E agora é hora. É hora, vamos lá. Mas eu me lembro que você já me sinalizou, né, essa intenção. E então eu me sinto muito lisonjeado, sabe? Muito feliz em estar aqui na sua presença. Grande comunicador que você é e vai se estabelecendo mais a cada dia, né? Com essa imagem. A imagem e a fala é fundamental, né? Muito obrigado, fico lisonjeado e agradecido demais. Inclusive, aproveito para falar aqui para os nossos espectadores que eu já vinha sido cobrado, Paulo, pela nossa audiência. Cadê a entrevista com o Paulo Miranda? Pois é, já fiz há muito tempo, agora ele aceitou. Agora deu tempo na agenda, né, Paulo? Você viaja muito também, embora você... A vida de um aposentado, você imagina. Exatamente, você viajou tanto profissionalmente pelo mundo, mas continua ainda hoje, né? Sempre aí. Outro dia estava no Rio, né? É verdade. Aliás, eu até me permito aqui colocar, como eu falei, em aposentado, né? Uma blog que um colega nosso fez lá de Belo Horizonte, estudante, né, colega das letras, como William Santiago, da nossa turma, não é? Ele me perguntou num dia de encontro nosso, reencontro, ele falou assim: Paulo, o que um aposentado tem no colo? Aí eu pensei, ninguém conseguia acertar. Tempo? Ele falou, não, outro aposentado. Mas isso é para os que gostam de ninar. Né? Boa. Muito isso bem. Aí. Ótimo. A gente já vai chegar na fase da aposentadoria. Eu quero começar pelo começo, né? Você não vai escapar daquela pergunta típica que você já conhece. Eu sei que você... É importante deixar isso também aqui para nossa audiência. Eu sei que você é um espectador do Pitanguiense do Dia desde o primeiro episódio. Inclusive, quem entrar no nosso Instagram, que é o @Pitanguiense do Dia, tem lá um destaque chamado Comentários, onde eu coloco prints de comentários. Inclusive, o primeiro print que eu coloquei lá, esse é uma mensagem do Paulo Miranda, grande incentivador desse podcast, que foi a mensagem que você mandou lá naquele episódio de introdução, que é o episódio 0, que eu publiquei, chamando o público para conhecer o projeto. Né? Olha, que bom, né, você lembrar isso. Eu me lembro muito bem, é uma entrevista que você fez com o Israel. Exatamente. Não é? Mais um outro bíblico aqui, não é? Na história. Temos muitos. Muitos. Mas foi muito bom, é uma iniciativa sua que merece aplauso e ser mantida, né? Ser sustentada aí com as falas e com as perguntas, né? Isso aí, muito obrigado. Falando em pergunta, a nossa pergunta inicial que você conhece muito bem, agora é a sua vez, né? De recebê-la, de lidar com essa pergunta. Bem mineirinha, né? Paulo, você é filho de quem? Embora eu saiba. Sou filho de Luiz Miranda, cidadão oncense. Aliás, quando ele nasceu, chamavam lá de Jaguaruna. Que quer dizer onça preta. Então é por isso. Exatamente. Mas ele voltou para onça multicolorida agora, né? Mas o papai nasceu em 1921, Luiz Miranda, e era chamado popularmente, em função do nome do pai dele, Veluziano Miranda, um celeiro de Curvelo. O papai era chamado a família toda, né, de Veluz, Luiz Velu, Luiz do Velu, Veluziano, Veluziano Justiniano de Miranda. Parece nome nobre, né? Mas enfim, e de mamãe, a mamãe nasceu na Abadia, não é? Que se tornou Martinho Campos, e que ela pelejou também junto a muitos cidadãos locais lá,
para voltar à abadia, sem tirar o Martinho Campos de campo, naturalmente, mas queriam a volta da abadia. Eu tenho a impressão que muita gente mantém esse propósito, essa vontade de ver o nome Abadia. Até porque, se voltasse para a Abadia, digamos, a Abadia de Martinho Campos, seria a primeira cidade de Minas, na ordem alfabética. Mas já valeria a pena, verdade, né? A e B, né? Aliás, o deles é com 2 Bs ainda. É com 2 Bs? Gostavam do Abadia. A ortografia. Da época, né? Da época, Mas então, filho de Luiz Miranda e de Maria Lino Miranda. E é a dona Zezé. Dona Zezé, chamada José, porque nome de solteira era Maria José Lino. E Lino, você sabe que não falta, né? Para aquele você cruzou ali o Rio Pará, não é? Começa o reino dos Linos. Aliás, Lino, na verdade, Lino é um prenome, sabe? Já houve um papa com esse nome. O segundo papa. Depois você confirma com César, que ele conhece a lista dos papas todos. Vou pesquisar aqui na net também. Sim. Papa Pedro, Lino, Cleto, Clemente, aí vai a sequência, né, dos papas antigos. Teve mesmo, isso aí. Lino. Mas depois se tornou um sobrenome, né? Então, Lino hoje é um sobrenome. Nós não temos os filhos, né, desse casal, Luiz e Zezé, não temos o Lino, mas a gente poderia acrescentar a qualquer hora, de repente, né? E por que será que não teve? Agora fiquei essa curiosidade, já que era um sobrenome da família. Eu não sei, sabe, talvez assim, por questão de concisão, não é porque um nome muito longo, se você não for nobre, fica meio complicado. Então ficou, sabe? Aliás, até o nome de mamãe mudou. Veja bem, o nome de solteira dela era Maria José Lino. O papai achou que com a chegada do Luiz já podia dispensar o José. Então, eles, quando se casaram, o nome dela foi Maria Lino Miranda. Né? Pronto, então por isso, da família e o de papai. Muita gente então pergunta, né, porque de onde que vem esse apelido, sendo que ela não tem José no nome. Então agora é isso. Então, e o papai, na foto de casamento deles... posando ambos lá no Parque Municipal de Belo Horizonte. Casaram-se onde lá? Passaram, não casaram-se em Pitangui. Pitangui, sim. Pegaram, ou no Brumado, acho que foi aqui em Pitangui. Padre Guerino foi, exatamente. Que foi o celebrante? O celebrante, Legal. E o papai, na foto de casamento deles, tirada no Parque Municipal, em 23 de maio de 1945, ele... usando, né, a criatividade dele, ele escreveu Luiz, e o Z de Luiz ele aproveitou para o início de Zezé, e botou a caption, né, a legenda assim, Luiz Zezé unidos para sempre. Que legal, a família toda é muito criativa, né? Dá para ver que vem de berço essa criatividade, jogar sempre com palavras, trocadilhos engraçados. Mas a palavra é fundamental, né, na nossa comunicação. Não é? Tanto é que a gente aprende, não é, a falar. E tem outros meios de comunicação também. Inclusive, tem povos, são raros, mas que não usam a expressão verbal, a palavra propriamente. Lá no sul da África, por exemplo, tem umas tribos de Hotentotes, sabe? Eles se comunicam por ruídos que fazem assim... Quase código Morse. Exatamente, é porque eles são um povo que vive em campos abertos e vivem de caçadas. Então eles não podem fazer barulho, tem que fazer o barulho como um galinho quebrando. Um barulho humano atrapalharia a caçada deles, né? Então eles criaram esses códigos. Legal, isso aí. Como que foi a sua infância? Você nasceu embrumado, como que foi? Quais as memórias mais antigas que você pode compartilhar com a gente da infância? Olha, eu tenho muito pouca coisa assim que eu me lembre antes dos 4 anos de idade, sabe? Porque, afinal de contas, o quintal, né, em que a gente cresceu, a rua, né? A rua de terra batida e chão batido, não é? Aquilo tudo era uma rotina, cheia de novidades, naturalmente, mas então, assim, coisa mais firme que eu tenho de lembrança com 4 anos de idade, eu me lembro da mamãe me assentando, não sei se sobre a mesa, deve ter sido uma mesa, e afivelando sapatinhos. Que legal. Sabe? Que não eram de balé, né?
Espera-se que sejam mocasins, né? Não, mas a infância foi compartilhada, né, com os vizinhos também. Tivemos os lados assim, mais rigorosos, como era, por exemplo, o banho, né, escovar os dentes, né, a leitura, a atenção aos sinais, né, na hora do papai ouvir a voz do Brasil. Era a hora do Brasil. A hora do Brasil naquela época, né? Brasil. Faz alguns anos que virou a voz do Brasil. Senhores ouvintes, boa noite. Isso. Né? Aquilo ali. Ou então o terço, né? Rezar o terço. Era uma coisa comum também, frequente, na nossa casa, puxado pelo papai. Né? Não é que a mamãe não rezasse. Isso não. Também, ele puxava. Que legal. Mas assim, foi uma vida tranquila como as outras, né, de todo o povoado lá no Brumado. Sim. Porque às vésperas de eu fazer meus 8 anos, a família, né, nós saímos do Brumado para Pitangui. Meus pais foram transferidos da unidade da fábrica de tecidos, a CTPense, né? Isso, de Brumado? De Brumado para Pitangui. Aliás, a unidade do Brumado era a mais antiga do grupo, sabe? Aquela fábrica, no ano de 1874 ou 75, já funcionava. Ela era movida a vapor, sabe? Não havia eletricidade à época. A eletricidade só veio para Brumado, antes de Pitangui, em 1914. O mesmo ano em que a nossa igreja matriz em Pitangui foi incendiada. Né? Talvez se tivesse havido eletricidade à época, o risco de uma vela acesa seria menor. Muito bem lembrado. Mas é isso. Então a infância foi assim compartilhada, somos afinal 9 irmãos, né? São 5 mulheres, 4 homens, e a gente conviveu, né, com os entendimentos e alguma desinteligência natural, né, no processo de criação. Sem bullying. Exatamente. Quer dizer, a gente não percebia brincava, o bullying. Mas não era. Havia bullying. Colocava apelidos. Isso é tal, parte, parte da infância, mas não havia, assim, nada de impiedoso, né? Sim, nada desumano também, né? Como hoje também, tem muito hoje que muitos estudantes que exageram no bullying, né? Exageram. Fazem trotes. Exatamente. O pior é quando isso afeta, né, os casos que nós temos de pessoas deficientes, né, sendo vítimas desse processo. Nós precisamos muito alertar os nossos filhos, netos, não é? Para evitar, né? Para respeitar, não é, o próximo e o distante. Isso aí. E quando aconteceu essa mudança de Brumado para Pitangui, você foi estudar onde na cidade? Eu estava de férias, justamente. Nós nos mudamos em 1º de junho de 58. Aproveitaram aí o período comecinho das férias para... Aí as minhas irmãs, a Vitória já estava formada no primário e a Isabel já entrou logo naquele mesmo mês para o grupo velho, o José Valadares. Não é? Eu tive que esperar um pouco, porque alguma coisa de transferência, então tive férias prolongadas de junho a agosto, daquele ano de 58. Se eu tivesse sido um pouco mais atento, eu poderia ter acompanhado a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou na Suécia, contra a Suécia, lá dentro. Em 1958, quando se revelou o Edson Arantes do Nascimento, o garoto de 17 anos, né? O gênio do futebol. Mas naquela idade você estava mais focado em outras coisas, né? Na verdade, a televisão não tinha chegado ainda, né? Era no rádio, né? E foi um período assim, um pouco tumultuado também, que nós estávamos nos instalando, né? A casa nova para onde nós fomos, nós tivemos uma pequena casa provisória até perto daqui, ali naquele beco que desce a partir da... É um beco, logo atrás da Jade tem um beco. Sim, sei qual é, da Jade. Ali, exatamente, da aquela Jade, rua ali. Mas era muito apertada, as condições eram difíceis, e os pais viviam naturalmente de salários, né, comprando um imóvel, não é? Tiveram que mobilizar todo o recurso que tem, com as economias. Mas aí, felizmente, logo fui matriculado, papai me levou ao grupo escolar. Eu tinha iniciado o período escolar lá em Brumado, com a professora Gilda Marinho Saldanha, de saudosa memória.
Depois, curiosamente, ela era a mestra aqui também, nesse mesmo primeiro ano meu. Olha. Então, pelo menos a mestra não me desconheceu. Sim, que coisa boa. Os esquemas de ensino, os sistemas de ensino não eram unificados, eram diferentes, sabe? Lá em Brumado era o Beabá, cartilha da infância. E aqui já haviam passado para o chamado, acho que método global, sabe? O universal, não sei. Universal é palavra patenteada? Não, né? Boa. Mas, enfim. Mas é interessante que nesse primeiro dia que o papai me levou à escola, no início de agosto, eu me lembro que já tinha iniciado a aula, sabe? Meio-dia e pouquinho, chegamos lá, subindo montanha, né? Serras, Brumado não tinha muito disso. E aí ele se apresentou e me apresentou, falou com o porteiro Gomides, sabe? Foi porteiro de grupo escolar, eu acho que descendentes dele também foram porteiros e tudo. O inspetor de alunos, né? Fica melhor. E ele era um homem alto, esguio, e era o único que alcançava na sineta lá, né? No grupo velho, né? Grupo velho. Mas ele estava de frente à porta já fechada, o papai me apresentou. Ele falou, Eu me lembro que o papai tentou puxar uma conversinha com ele e tudo. Talvez já o conhecesse de vista. Falou assim, Gomides, mas está um dia quente, né? Está um calor infernal. Aí ele falou, está tórrido. Foi a segunda proparoxítona que eu aprendi. Que a primeira era sábado, né? E a segunda, tórrido. E usou ali por um bom tempo ainda, né? Com os amigos. É verdade. Não, podia esbanjar, né? Esnobar, né? Em casa. Né? Imagina você perguntando pro seu pai, pai, o que é tórrido? Não, eu já tive uma noção, porque nós tínhamos uma torradeira de café. Então pronto. Sabe, aquilo torrava. Sim, torrava muito bem. Então, se é uma torradeira que tórrida, né? Exatamente. Que torra, boa. Isso aí. Então, Grupo Velho, hein? Você passou por lá, então, na época em que era... Estava começando o Pesarão como escola, né? 4 anos, 3 anos e meio, né? Porque eu tinha feito o primeiro semestre no Brumado. E os 3 anos e meio foram muito férteis, muito úteis, muito agradáveis, de companheirismo. Agora, curiosamente, nós não ficamos, na época que eu fui para lá, porque o grupo vinha passando por reformas. Que precisa agora. Então, no segundo ano, por exemplo, nós fomos deslocados, fomos acolhidos lá no grupo novo por algum tempo. Entravam colegas novos e tudo. E também no grupo, já no terceiro ano escolar, nós fomos deslocados ou acolhidos no prédio do ginásio. E aí já havia mudado de professora, né? Dona Gilda, primeiro ano, a Dona Zinha, mãe do Wellington Cabrito, no segundo ano, Maria José de Oliveira, Dona Zinha, e no terceiro e quarto anos, a professora Maria Aparecida Magalhães Fornero. Curiosamente, esse é um tempo já passado, né, de 60 e tantos anos, e quando eu me encontro aqui com algum ex-colega, como o Ricardo, o Ricardo músico, sim, Ricardo foi padeiro, Nazar. Ricardo Caldas. Não, Ricardo Silva, irmão do Zé Norberto. Ok, sim. Do José Norberto da banda. São muitos músicos, né, Ricardo? Todos músicos, Ricardo Caldas, Ricardo Nazar. Então eu me ponho, ele tem o apelido de Cuíca. Cuíca. Sabe? Eu não sei se ele tocava esse instrumento. Eu ia perguntar. Mas eu sei que quando a gente se reencontrava aqui há poucos anos, ficávamos rememorando nomes de colegas, detalhes. Isso é parte da memória também, né? Sim. Lembra da fulana, do fulano, né? Enfim, de algum incidente que não era raro acontecer. Tudo muito experimental naquela época, né? Educação, como você disse, sempre experimentando coisas novas, né? Novas didáticas ainda sendo colocadas em prática. Mas havia, sabe, naturalmente, um respeito muito grande pelas mestras, né? Pelas professoras, pelos auxiliares lá também, não é? Não havia o celular, né? Então... ainda demoraria um tempo, né? Mas a entrada da eletricidade, né? Da energia elétrica já mudou as realidades, né? Vocês puderam morar na cidade, ter acesso verdade. A energia elétrica foi para o Brumado em 1914. Nós estamos falando agora de 58. Mas a luz
era daqui da companhia, era gerada aí na usina Bento Lopes, Uhum. pela fábrica de tecidos, né? Uhum. E ela era uma luz muito inconstante, porque qualquer chuva, né? Isso para nós era uma delícia, sabe? Assim, quando caía a eletricidade, dever de casa, né? Ficava prejudicado. E muita gente usava lamparina, mas o papai decretou, não. Na lamparina vocês não vão estragar a vista e vão respirar o querosene, né? Olha, sábio. A É fuligem. verdade. É. Muita gente viveu com lamparina Então, perto assim, né? exatamente. Então foram, enfim, tempos de trevas, era para brincadeiras mesmo, né? Para a gente poder aproveitar. Uhum. E como que foi quando foi para o ginásio? Quais os professores mais marcantes daquela época que você pode citar para gente? Olha, eu tive Quando você fala ginásio, está falando do EMAL, né? O colégio ali, o colégio estadual, não é isso? Terminado o primário, não é, com essas professoras que eu citei, Isso. Dona Gilda, Dona Zinha e Aparecida Fornero, aliás, eu entrei para o ginásio, sabe, assim, das férias, eu não fiz propriamente a admissão de um ano, eu fiz a admissão de sanduíche, né, uma admissão de férias. Massa. E para mim foi assim, como passar num vestibular, né? De calças curtas. Eu era o único que frequentava a admissão lá no ginásio de calças curtas. E acho que as moças não ficavam sem jeito, olhar para mim nas pernas, né? Talvez, não é porque é de menor, né? Mas aí, quando fui prestar as provas de admissão, aí havia exigência da calça comprida. Ah, pronto, sabe? aí. Eu lembro que o papai costurava, sabe? A mamãe também. Uhum. O papai fazia a parte de baixo, calças, cuecas, essa coisa toda. E a mamãe fazia as blusinhas, né? Que legal. As blusões. Mas, então eu já fui de calças compridas. E eu sonhava ter uma calça comprida. E de uma vez, para fazer o admissão, eu ganhei duas. O papai comprou um morim em algum lugar aqui, né? De cores diferentes e tudo, e fez as calças. Quando eu experimentei as calças, eu me senti assim, como se estivesse numa peia, sabe? Falei, gente, mas que coisa curiosa, que fica um pano, não é? Sim, toca no outro, né? arrasta. Mas aí me acostumei logo, né? Não ia passar muito tempo, né, sem calças compridas. Sim. Passei no ginásio aqui, então, iniciei o ginásio em 62 e terminei em 65. Me lembro muito bem, né, dos colegas, do corpo docente, que era geralmente muito bom, sabe? Nós tínhamos algumas matérias que eram mais assim para recreação, né? Como, por exemplo, ou formação, vamos dizer, profissional, como aula de trabalho. Você ficava ali com um canivete à mão, por exemplo, uma lima, um pedacinho de madeira, você fazia ali alguma coisa, né? Uma faquinha para manteiga, por exemplo, né? Dona Nhanhá era a professora dessa época, Nhanhá Campos. Ela já era, talvez, a decana mais velha, né, do ginásio, que era regido, então, pelo diretor, seu Chiquinho, Francisco Saldanha. A família Saldanha aqui, você vê que vai de porteiro ao diretor do ginásio, né? Que interessante, verdade. Mas tivemos muito bons professores, sabe? Eu tenho uma lembrança muito boa. E eu fazia questão, sabe assim, por norma, eu gostava muito de assistir a aula presencial, porque ouvindo eu conseguia gravar alguma coisa, me lembro. Ao passo que na leitura eu me perdi, assim, na leitura, na escrita, né? E o fato de ser canhoto também já dificultava de nascença, né? Quando você vai usar uma caneta, você passava o dedo, a mão por cima, né? Sei assim, bem como é, eu também, também sou. Também é canhoto, né? O mundo não é projetado para nós. Os designers só projetam coisas para o pessoal destro. Dessas facas de cortar peixe, ela é curva, sabe? Não e assim, na escola, as mesas não tinham, né, aquele porta-caderno do lado esquerdo, só do lado direito, né? Você não pegou o tempo de fazer a barba, a navalha, não, né? Ainda bem que não. Eu também não, mas assim, eu pegava a navalha de papai e tentava, sabe? Porque a navalha é curvada para facilitar a pessoa destra, usa a mão direita. Ah, então pronto. Mas aí o tempo acabou, não é? Nós, em 1965, aos meus 15 anos, eu consegui a proeza de passar sem fazer prova. Ou seja, se você fizer
naquela época, em 4 bimestres. Se você fizer 30 pontos, ou seja, a média de 7,5, você é aprovado automaticamente. E foi o que me aconteceu aqui no Brumado. Cheguei e contei para o papai, aqui em Pitangui, contei para o papai, eu estou de férias, já formado, 4ª série. Que legal. Aí de tarde ele veio com a boa notícia da fábrica. Conversei com o Higino e você vai trabalhar. Ótima notícia. Comecei ganhando, Que bom. trabalhei no setor de análise de resistência dos fios, que é uma coisa um pouquinho, você leva algum tempinho, talvez meia semana aí para aprender, sabe? Mas é muito útil para a indústria, para tecelagem, né, antiga. Então você vê como é que o fio das espulas, né, aquele fio que não é um fio como o carretel, né? Esse das espulas ele é fraquinho. Mas eu testava aquilo e o Manuel Varenga, então vice-subgerente, que era o meu chefe direto. Ele passava lá para tudo que eu colhia e media a resistência, ele passava na saleta onde eu me encontrava. E aí eu já sabia, a hora que ele vinha, eu deixava para cochilar depois. Né? tinha uma escrivaninha lá, mas eu ganhava meio salário, sabe? Mas eu fiquei pouco tempo, porque... E até tem uma coisa que eu brinco, chamado um escrito que eu fiz, chamado Meus Anos de Fábrica. Porque o pessoal com que eu convivia lá, normalmente adultos, alguns jovens... Alguns tinham, sim, 20 anos de fábrica ou mais, né? Aquela velha guarda, os jovens. Mas, no meu caso, por exemplo, eu trabalhei na fábrica que efetivamente de novembro, dezembro, até fevereiro do ano seguinte. Não deixam de ser 2 anos, né? 1965 e 66. Sim, dá para colocar lá no currículo 2 anos. Interessante, aos 14 anos, né? Dava-se na época essas oportunidades de trabalho. É verdade. O trabalho, eu não sei se essa visão prevalece em muitos meios, mas eu sou da opinião que o trabalho educa. Sabe? Sim. O trabalho educa, o trabalho doméstico, obrigações domésticas, com certeza. A gente ter consciência disso é muito importante. Agora, tem as legislações aí para favorecer, né, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento pleno, mas eu acho que elas são também objetos de polêmica, sabe? Você tem determinadas áreas, determinados meios e determinados pais, sabe? Que tendo as crianças jovens, vamos dizer, o adolescente trabalhando, sabe? Aquilo enriquece o convívio familiar, dá responsabilidade, né? Eu não sei se eu discutiria isso com Paulo Freire, que a gente argumenta, mas talvez ele fosse convencido disso, porque, né, ele ensinava justamente pelo material, né, pelas ferramentas, né, a didática dele era essa. Né? O que estivesse à mão, não é? Ele usava para ensinar. Isso aí. E falando nisso em didática, né? Como que foi depois que você conseguiu esse trabalho e depois você evoluiu de nível também, assim, de ensino, né? Foi estudar onde depois? Olha, eu mudei até de calças, de curtas que passaram compridas, né? Dos 11 para os 12 anos. Mas de Pitangui, então eu tinha, portanto, 15 anos e meio, eu fui para Divinópolis, entrei no seminário, sabe? Estudei no seminário da Diocese de Divinópolis por 2 anos, um ensino de qualidade muito boa. Eu não descobri a minha vocação lá, então num acordo lá com a direção eu deixei ao fim do 2º ano. Ou num desacordo, né, com a direção. Boa. Tive ótimos professores, inclusive o próprio reitor nosso do seminário, que era um padre, um cidadão de Itaúna, chamado Wilton Gonçalves de Souza, de família proeminente lá, parece que até eles eram acionistas da empresa, que tem ramificação lá em Itaúna também, né, que talvez seja a unidade maior. Tem muitos fábrica, Claros, né? Tem no Pará de Minas, e não tem mais Pitangui nem Brumado. Exatamente. Mas esse padre, Hilton Gonçalves de Souza, era uma pessoa de trato, pessoal muito difícil, sabe? Ele era assim, sanguíneo, sabe? Ele tinha
Esse alterava muito fácil, disciplinador, mas era um excelente professor de português. Eu estudei Legal. com ele português, a história da evolução da língua portuguesa, e era gramática histórica do português. Me lembro até de um dos autores, Silvio Elia. Sabe, mas então essa fase na língua portuguesa propriamente mostra como é que do latim a língua foi evoluindo, foi se espalhando, não é? Normalmente por atividades castrenses, conquistas militares, estabelecimento de bases, que hoje em dia também está acontecendo, né? Mas, enfim, aquilo ali em torno dos castelos, né? Que castelo vem do latim castrum, quer dizer fortificação, sabe? Base militar. Então, a partir dali, foi se espalhando, né? A língua e tudo. O português é até chamado poeticamente pelo Olavo Bilac, né? O grande poeta, última flor do Lácio. Você deve saber de cor, Sim. Né? Esse soneto. Eu tenho só as Você duas sabe? primeiras Eu não sei linhas. não, mas já ouvi ele, mas Eu não sei. sei os dois primeiros versos. Qual? Última flor do Lácio, inculta e bela. É lindíssimo o poema, sabe? Mas eu não tenho facilidade para decorar, não. Sabe? Você é um declamador e, né, você Eu também é leio- escritor, você é poeta. Imagino que essa aula, essa referência que você teve naquela fase foi essencial para a sua formação, né? Sem dúvida. Pessoal e Sabe, profissional. a qualidade do ensino era muito boa. Nós estudávamos ainda lá o latim. O latim tinha vindo daqui. No meu tempo havia latim na terceira e quarta séries. Era dado pelo professor Newton Braga, grande professor também. Um tanto carrasco, não é? Mas, enfim, muito bom professor, sabe? Ele sabia muito bem explicar a matéria, muito didático. Mas lá no seminário, 2 anos que eu passei no seminário, fazendo o primeiro e segundo anos colegiais, Isso. eu tive muito bons professores de francês, de latim, de inglês e as outras matérias, né, geografia, menos a matemática. Curiosamente, né, nós não tínhamos a matemática ou a estatística. Era mais humanos mesmo, não? Humanidades lá? Humano. E aí no terceiro ano do colegial, você eu foi me aqui transferi do Colégio São Geraldo, que era o seminário, né, para o Colégio Estadual do Porto Velho, lá em Divinópolis. Também um continuou colégio lá, muito perfeito. bom. Concluí lá o curso colegial. Legal. E, como é que foi lá? curiosamente, eu fui aluno de dona Adélia Prado. Olha! Ela nos ensinava filosofia Que incrível. naquele ano de 1968. E outra coisa, curiosidade agora, que ao me perguntar pela grafia do meu nome, lá eu tive um único mestre que me tratava por Wagner. Wagner. Tem um N, né? Paulo Wagner, não. Professor Wagner. Professor de português, nos ensinou Camões. Coisa maravilhosa. O Adércio, até hoje, ele continua assim, ativo, participando, já é octogenário, né? Mas participando assim de competições de natação sênior, sabe? Muito entusiasmado, um ótimo professor. E ele um dia me perguntou: "Ô Paulo Wagner", sabe o jeitinho dele? Sensacional. "Ô Paulo Wagner, você é vítima de um erro de escrivão?" E aí? Aí eu expliquei, sabe? A Vitória depois que eu expliquei para minha irmã Vitória, que tem uma espirituosa, ela falou: "Não, Paulo, você tinha que ter falado que você é vítima de um erro de papai mesmo." Boa. Mas a explicação que eu dei para o Adércio foi mais assim, histórica, porque, de fato, eu fui registrado como Wagner, Paulo Wagner de Miranda. Quando o papai voltou para casa no Brumado, o registro se fazia aqui, a mamãe olhou a certidão, né, e falou assim: "Luiz, isso aqui está errado." Falei: "Mas o que está errado, Zezé?" "Olha aqui, botou Wagner, é Wagner." "Papai, não, Zezé, eu já ouvi, tem Wagner, inclusive tem até um músico famoso, teve, né? Com esse nome, já vi pessoas chamadas Wagner." Pegou um exemplar do jornal católico, Lar Católico, que ela guardava, ela tinha visto o nome
E o nome havia sido grafado originalmente errado. Era o dele era mesmo, Wagner. Wagner. Aí estava lá, mostrou, né? Aí valeu o escrito. O papai voltou aqui, reregistrou-me, né? E aí virei Wagner, com a única vantagem de não ter homônimo, né? Até hoje, né? Mas vamos ver daqui para frente. Isso aí. E algum dos filhos recebeu esse nome, não, né? Eu tenho uma única. É verdade, uma única filha, né? Eu tenho uma única filha, Até porque também é um nome duplo, né? Nossos nomes lá são duplos. Exato, não é um sobrenome. As moças são todas Marias, né? Isso, 5. Exatamente. Maria Vitória, Isabel, Aparecida, Cecília, Brígida. É muita Maria. E os homens somos todos de prenomes duplos, né? É Paulo Wagner, César Tadeu, José Luiz e Renato Jacques. É verdade. Então são todos assim, prenome, né? Como você falou, são nomes duplos. Né? Que não são sobrenome que se passa para os filhos, né? São só nomes duplos. Tamo junto nessa também, porque o meu também não é sobrenome, né? Ricardo Elbert é o Elbert, sobrenome também. Muita gente pergunta que família é essa. Você é filho de quem? Na pergunta que eu faço aqui no podcast, eu escuto muito. Não, é só Fonseca e Carvalho mesmo. Mas você pronuncia Welbert ou Velbert? Welbert, A inspiração foi, é até engraçado dizer, veio lá daquele estúdio Elbert Richards. Meu irmão mais velho, Léo, queria que... A minha mãe autorizou, meu padrinho, né? Autorizou que ele escolhesse. Ele queria que fosse... Isso é o que eu ouvi também, né? Que me contaram. Ele queria que fosse o Elbert Richard, mas aí a minha mãe não queria que fosse tão inglês. Então coloca Ricardo Elbert. Eu adorei. Que fazia a dublagem dos filmes. Exatamente, né? versão brasileira. O Elbert Richard. Exatamente. Vem daí. Aliás, por falar em rádio, sabe? O meu irmão mais novo, o Renato, quando ele nasceu, em 1960, no iníciozinho de 60, nós ouvíamos muito rádio, as transmissões do Repórter Esso, você lembra, né? Sim, né? E era a Guerra Fria, o auge da Guerra Fria, entre a Rússia, né, os Estados Unidos e a União Soviética na época, né? A China ainda adormecia, né? Mas os nomes mais citados eram justamente do presidente dos Estados Unidos, então, e do presidente da Rússia, né? O presidente da Rússia é Nikita, Nikita vem de Nicolau. Nikita Khrushchev. Sempre nomes lindos, né, na Rússia. E do lado brasileiro, do lado americano, era Eisenhower. Era ele. Dwight Eisenhower. É um general que se destacou na Segunda Guerra, né? E foi presidente por 2 mandatos. Então a minha irmã Isabel teve a ideia de sugerir à mamãe, quando o Renato nasceu, que desse a ele o nome de Eisenhower. Eisenhower. A sorte da mamãe, aliás, a esperteza, foi falar assim, pede a sua professora para ver como é que a gente escreve. E até hoje a professora não... Né? Imagina o que é escrever um nome... Não sabia, né? Não brasileiro. Alemão, É de origem alemã. Eisen em alemão quer dizer... ferro, iron em inglês, Eisenhower. Então o Renato deixou de ser Eisenhower. Ainda bem, escapou. A mamãe não tinha visto um jornal em inglês. Imagina, vocês todos com nomes tipicamente em português e língua portuguesa, um chamado Eisenhower. Sensacional. Imagine se fosse também o prenome, né, que era Dwight. Dwight Eisenhower tem uma única vogal e tem consoantes, né? É verdade. Só 4 ou 5 consoantes. Dwight Eisenhower. Ainda bem. É verdade. Do jeito que tá melhor mesmo. Aliás, eu sei que na Ibitira, né, que é parte do município de Martinho Campos, Abadia, né, tem um cidadão a que deram esse nome. Assim, no cartório eles tentaram aportuguesar e parece que ele está naquele grupo do Paulo Roberto, o grupo da Viola. Sim, o Boteco da Viola, do Paulo Lobato, Boteco, né? da Viola. Eu acho que grafaram o nome dele como Walshen, com W. Walshen, né? Eu acho Walshen. Exatamente. Tá com W. Exatamente. E você disse que
o terceiro ano em Divinópolis foi bem marcante. A Adélia Prado como professora de filosofia, Sim. show de bola, né? Um ano com certeza muito produtivo e enriquecedor. Também começou a ter a aula de português, né? Que você não estava tendo no colégio da igreja, né? Dos padres. E aí, o que aconteceu depois dessa formação no terceiro? Como você voltou a mencionar a Adélia, né, sim. que é uma escritora que eu admiro muito, e eu até queria saber em que emissora que ela está trabalhando ultimamente. Boa! Né? Não, mas é o seguinte, a Adélia era uma professora muito dedicada, entusiástica, sabe? Agora, a matéria que ela ensinava, que eu já tinha estudado um pouco antes no seminário, essa matéria não me atraía tanto assim quanto o fervor de Adélia para expor a matéria, sabe? E naquela época já se usavam as saias assim um pouco acima do joelho, não é? Então a turma ficava quase toda cabisbaixa, né? Para não expor, não ficar corado. Mas enfim, brincadeira à parte, mas eu, no final daquele ano de 68, eu justamente tive um caso com a Adélia Prado. Eu vou explicar, tá? Eu havia feito nas minhas 4 provas, ou não é, testes, anuais que faziam, né? Todo o ano, 4 bimestres, e eu havia feito 29,5 pontos, sabe? E aí eu não estava aprovado por aquilo. Mas se eu não fizesse prova, pelo arredondamento, pelo critério do arredondamento, aquilo valia 30 pontos. Eu tinha que ser aprovado. Não podiam tirar um ponto meu. Nenhum décimo não ia fazer isso. Não é? Era uma norma, sabe? Aí eu tinha 18 anos, sabe? Eu estava querendo sair de Divinópolis, procurar um trabalho, uma faculdade, tudo, sabe? Eu estava assim, né? Aí eu falei, professora Adélia, dona Adélia, eu não vou fazer a prova final, não. Aí ela falou assim, Paulo, que pena, eu gostaria tanto que você fizesse a prova, mas não vou fazer. Aí eu fui rebelde, falei, não vou fazer. E aí, desde então, a Adélia e eu não nos comunicamos mais, sabe? Isso foi em 68. No ano de 82, 83, eu estava residindo na Polônia, então em Varsóvia, trabalhando lá, lotado na embaixada, e eu recebi um livro da Adélia, mandado pela minha irmã Vitória, me parece. E adorei o livro, sabe? Não me lembro mais o título, mas assim, gostei imensamente do que li. Isso, portanto, 14 anos depois, né, do incidente. Aí escrevi para a Adélia dizendo que lamentava tê-la desapontado, mas a vida tinha me dado outro destino, né? Enfim, tá. Mas escrevi, mas eu não sei se ela recebeu essa carta, sabe? Até hoje eu aguardo a resposta. Mas se não vier, fica a intenção, a boa intenção. Recomendo, inclusive, que você então procure ela no Instagram, porque hoje ela tem um Instagram, ela ficou um tempão. O aniversário Exatamente, dela. Ela ficou um pouco assim, um tempo afastada das redes sociais, ela não se adaptava muito bem, mas eu acho que até mesmo no período da pandemia, ela passou a fazer aquilo que você faz também, declamar poemas, e ela passou a ter uma equipe que produz também as redes sociais dela, então ela está com uma presença muito ativa no Instagram. Fica a dica também para você. Verdade. Vou pesquisar agora no Instagram dela. Eu, de uma visita, né, participação numa cerimônia na Academia Mineira de Letras, eu perguntei ao presidente, então, da academia, que é o Olavo Romano. Faleceu há poucos meses, um ano e pouco. O Olavo Romano. Ele falou, Paulo, Paulo, eu gostaria imensamente dela aqui, mas ela já foi convidada e ela não aceita. Soube que ela passou também pela Academia de Letras de Divinópolis, da qual eu tenho a honra, né, hoje você participa. De cujo quadro, né, eu tenho a honra de fazer parte, com a cadeira número 3, nomeada Machado de Assis. Olha! Então a responsabilidade gigante. Mas, enfim, eu soube que ela passou também pela academia. Havia passado pela Academia de Letras de Divinópolis, mas ela deixou. Sabe, aquele movimento de academias parece que não é o típico, né, dela. É verdade. Né, que ela é mais... veja bem, o que ela ganhou no ano passado, não é? A premiação, ela já tinha uma premiação, um conhecimento. Então, ela naturalmente não deve ter tempo mais, né,
Isso. para papos acadêmicos, agora que tem muito também de... ali são um grupo de 40 pessoas, às vezes se desvia do foco. Pois é, e outra coisa também, acho que a Adélia Prado, a poesia dela é muito sobre a vida, né? Sobre religião principalmente, não é? E sobre a vida, experiências que ela vive no quintal de casa, é muito natural dela, então combina natural, muito, né? E tem também assim, um veiozinho, um viezinho assim, erótico, né? Erotizante. Tem alguns estudos mesmo sobre essa linha dela. Interessantíssimo. Mas a Adélia é uma escritora consagrada. Ano passado ela ganhou o prêmio Camões. Camões e o Jabuti. Também, exatamente. Camões e o Machado de Assis. Exatamente, esses dois. Ambos. Machado de Assis, 2 prêmios assim. Importantíssimos. Incríveis. Os melhores, os mais altos, né, das categorias. Sim, de escritor nacional, né, e de língua portuguesa, que é um prêmio de Portugal, mais oferecido por né? Portugal, muito mais. Para toda a língua portuguesa, ela é muito admirada em Portugal. Lá tem muitos estudiosos dela. Né? Exato. E é interessantíssimo, né? Uma grande autora a nível mundial que temos aqui. Né? Quem sabe ela ainda vira uma Nobel. Pois é, tem potencial. Quem sabe ela esteja trabalhando em obras para isso, né? Exatamente. Você tem o Instagram dela, o arroba dela é Adélia Prado. Porque assim, na internet muita gente cria perfis que não são oficiais, né, da própria pessoa, então alguém já tinha criado a Adélia Prado, algum fã para abastecer com os textos dela e tal, aí ela criou esse chamado arroba Adélia Prado. Então recomendo, Paulo, que você faça contato com ela pelo Instagram, porque ela tá ativa lá. Você tem Instagram também, né? Deixa eu entrar no seu aqui. Vamos. Eu já tive, eu não sei mais. Não, eu acho que tá em Paulo Miranda. É operacional. Você não tem usado não, né? Mas eu Paulo Miranda 7, não é isso não? Talvez seja, não tem nada postado não, é verdade. Então faça uma mensagem minha aí. Adélia, o Paulo Miranda, vou mandar um link para ela. Mas olha aqui, voltando antes de sairmos de Divinópolis, né? Sim. Eu gostaria também de dizer, como eu já disse, né, eu não tenho facilidade para declamar, aliás, para decorar, para memorizar. Para memorizar, decorar. Mas eu me lembro, por acaso, de uma única trova que eu consigo declamar e que eu acho perfeita, sabe? Infelizmente, ela não é do nosso José Frei, que atua aqui, né? Que é um grande trovador também, verdade. Um excelente trovador e sonetista. Parnasiano, por excelência, né? Mas eu gostaria de lembrar essa trova que premiou um escritor local. Lá eles faziam concurso de trova, e naquele ano, parece-me que 65, uns anos antes, o vencedor foi o Jadir Vilela, que foi membro da Academia de Letras de Divinópolis, né? Já falecido. O Jadir Vilela, então, o tema era o frio. E aí a trova saiu assim: Divinópolis, o teu frio, o forasteiro não sente, pois encontra calor de estio no abraçar de tua gente. Não é bonito? Nossa, né? Demais, realmente. Resume bem Divinópolis, né? Guardei isso. Tanto é que muito lá bonito. Voltei, né? Tenho voltado. Sim, bacana demais. E aí, quais os próximos passos depois profissionais? Eu sei que muita gente deve estar esperando aqui também para ouvir você contar as histórias do seu cargo de embaixador, representante do Brasil em tantos países. Vamos caminhar para a sua formação profissional, então? Aqui nós estamos avançando, né? Exato. Como que foi esse período de Divinópolis? Depois, né, do terceiro... Dali eu fui para Belo Horizonte, né, que parecia uma coisa natural. Prestei o vestibular lá, que ainda não era o vestibular único, unificado. Vestibular específico de letras, adentrei, né, a faculdade de letras da Universidade Federal de Minas Gerais, juntamente com o William Santiago. Nós fizemos e passamos ambos por aquela aprovação, aquela prova. E ele fez o diploma de português e eu ingressei para fazer o diploma de alemão, pela simples razão que a minha classificação não dava. Sabe, eu queria fazer o diploma inglês-português, mas a minha classificação não era o bastante para participar, as turmas eram limitadas. E as que sobravam, francês também não tinha. Eu pensei, eu não vou pegar italiano ou espanhol, porque isso eu já ouço, né, assim, no meu coração. Mas aí eu peguei alemão, cheguei a cursar 2 anos de alemão, depois me transferi paulatinamente para
o inglês, né? Acabei me formando lá no idioma inglês, né? No diploma de inglês. Aí, nesse meio tempo também eu trabalhava, né? Além dos estudos, e justamente 2 anos depois de ingressar nas letras, eu fiz novo vestibular e entrei para a geografia, sabe? Fiz o curso completo de geografia, não é? Concomitantemente ao de letras. E aí você pode imaginar, né, o peso que é, né, para um jovem que queria estar todo sábado aqui treinando lá com o João Albino para nunca jogar futebol. Mas eu treinava, né? Pelo menos corria o campo, né? Seja na poeira ou na lama, né? Porque não havia muita alternativa nessa época. Mas aí concluí esses cursos, e aí quando chegou o ano de 75, eu já estava formado, tinha dado aulas. O maior tempo que eu passei dando aulas foi no Colégio Municipal de Contagem. Um colégio muito bom, sabe? Que pagava acima da média até, remunerava, né? Vamos dizer assim. Boa. E eu fiquei lá 4 anos e tanto, dei aulas de inglês e depois dei aulas também de francês, sabe? Gostava do movimento, da atividade, e até ficava relutante em deixar aquilo, mas finalmente deixei, né? Entrou lá a lei de Newton Cardoso, aí eu saí. Mas aí eu estava assim meio descrente, falei, o que eu vou fazer da vida agora? Tinha as opções de fazer pós-graduação, tanto nas letras como na geografia, e até fora do Brasil também, sabe? Mas aí foi a mamãe que Ela que te inspirou. Né, claro, né? Com a sua mamãe que te... Sim, fica à vontade. É isso mesmo. Falar da Dona Zezé não é fácil não, né, Paulo? Muito recente, né? Então ela que te inspirou a falou assim, Paulo, seguir. Você gosta tanto de línguas e tudo, por que você não faz? E ela estava desembrulhando carne. Na época, a carne era embrulhada no jornal, Diário de Minas, eu acho. E aí estava anunciando, sabe, concurso, inscrição, né, do Rio Branco, Instituto Rio Branco, que é o nosso instituto especializado, né, a nossa academia diplomática. Né, ela viu então e foi assim, que legal. E aí passei, né, o meu coisa escolar, valeu bem, sabe, assim, o meu empenho, né, anterior, porque eu não fiz cursinho específico para aquelas áreas, mas dei sorte, né, passei a viver a vida a partir de Brasília, então, né, vinha a Pitangui, assim, nas férias, mas eu servia a diplomacia brasileira, o curso Rio Branco era de 2 anos, acho que continua sendo, sabe? Só que agora, quando o cidadão ingressa no curso Rio Branco, ele já é diplomata. No meu tempo, você era aluno, fazia o curso de 2 anos, essa carreira, 2 anos, sabe? Estudava ali as matérias pertinentes, né, à função, né, de embaixadas, que são línguas, direito internacional, público, né, geografia, história, política, né, politologia, né, expressão e comunicação, né, na língua portuguesa e nas outras. E desde então, 1976, eu me iniciei lá, e agora, há pouco menos de 2 anos, em 73, eu fui aposentado compulsoriamente, né? Ao cumprir ali, quer dizer, hoje já são 49 anos, vou para 49 anos que eu ingressei no Itamaraty. Foi abril de 76. Então nós estamos agora em fevereiro de 2025. Isso, exatamente. 49 anos. Isso aí. Com certeza, muitos anos representando o Brasil, muitas viagens, né, para vários países. Quais as histórias? Eu sei que são muitas, eu sei que é pedir muito, mas quais as histórias mais marcantes dessa sua função você pode contar para nós? Pelo tempo que nós dispomos, sabe? E pelo tempo já gasto, daria, ao invés de história, daria para contar geografia. Tá bom. Sabe? Eu me movimentei bastante.
mas eu me fixei muito na chamada diplomacia bilateral. Sabe, eu tive uma passagem lá pela Secretaria de Estado, depois de formado, e aí eu pedi para sair para o exterior, e o meu primeiro país foi a Indonésia, que estava precisando de uma pessoa lá para apoiar, auxiliar o embaixador, não é, que precisava de férias e de fazer tratamento, saúde, né, acompanhar. Então fui para a Indonésia no ano de 79. Lá eu vim a me casar com uma local que os indonésios, a maioria étnica deles é de malásios, sabe? Mas, por acaso, essa minha esposa, né, a Beatriz Lina, era de etnia chinesa, sabe? Ela, os antepassados dela haviam migrado para o sudeste da Ásia, o que é muito comum, era muito comum do tempo das plantações da seringueira, por exemplo, né? E outras culturas como arroz, né? Goma larca, uma porção de coisas assim, iguarias, de especiarias. Então eu passei lá 1 ano e meio, foi bastante para me casar, voltar com Lina, né? Beatriz Lina, já destinado à Polônia. Fiquei 5 anos em Varsóvia. De Varsóvia, onde nasceu, né? Onde começou a minha filha, na realidade, ela nasceu na Indonésia. A mãe voltou à Indonésia para dar à luz, mas com poucos dias já voltou para a Polônia. Então, minha filha teve uma educação básica inicial, pré-educação, em polonês. Chama-se Jolie Graça. E a Jolie aprendeu a falar o polonês fluentemente, cantava, declamava, contava histórias, sabe? Corrigia a gente também, né? Porque o polonês não é uma língua muito fácil. Imagino. Principalmente quando você vê escrito. Ouvindo já fica mais fácil. Agora, o polonês é uma língua eslava, e as línguas eslavas são todas primas, né, parentas. Então, você falando polonês, ou entendendo polonês, você entende um pouco melhor de russo, de tcheco, eslovaco, esloveno, croata, sérvio, montenegrino, sabe? Macedônio do Norte, sabe? Aquelas línguas, búlgaro e ucraniano, a Ucrânia e a Rússia. Outra língua muito bem complicada. ultimamente, mas são as mais próximas, as línguas mais próximas. E justamente a Rússia nasceu na Ucrânia. Kiev foi a primeira capital da Rússia. Né? Mas eu acho que eu estou tomando muito tempo aqui. Temos todo o tempo. Da Polônia eu fui transferido para o Canadá, Ottawa, a capital, onde eu passei 2 anos e meio. Tive um excelente embaixador mineiro de Curvelo, sabe? Acho que já é falecido. Marcos Antônio de Salvo Coimbra, que à época era casado com uma irmã do Fernando Collor. Ledinha. Mas vivi esses 2 anos e meio. Então, de lá, fui transferido de volta para Jacarta, porque aí já fazia sentido estar com os familiares da Lina, né? A menina crescendo, já na escola também. E de Jacarta, nós voltamos para o Brasil em 90. Passei 4 anos no Brasil, de 2 Copas perdidas. Não, de uma Copa perdida, uma ganha. Ótimo. De 90 a 94. 50%. Exatamente, 90 a 94. E aí fomos para Singapura, né, onde passei 3 anos. Singapura, fui para Londres. Londres, voltei para Singapura, fazendo um total de 7 anos totais em Singapura, que é um país muito interessante, que seria, vamos dizer, você falar sobre Singapura, você vai tomar horas e o seu próximo paciente vai ficar impaciente. Pode falar, fica à vontade. Mas, enfim, ele já vai falar para você dos papas, então você pode se preparar. Exato. O próximo entrevistado então, de lá eu fui para... voltando, né, saindo de Brasília, voltamos para Singapura, de Singapura Londres, Singapura, e de Singapura para a Finlândia. Finlândia, mais 2 anos, e aí voltei para o Brasil em 2006, passei 3 anos na Secretaria de Estado em Brasília, e fui então designado embaixador numa ilha no Caribe, onde estava sendo aberta a embaixada, a missão residente. As relações diplomáticas já existiam entre o Brasil e Granada.
Lá eles falam Grenada. Legal. Com um sotaque Grenada. um tanto britânico. Então, de lá, eu voltei para o Brasil, sabe, terminado esse período lá em Granada, eu voltei para o Brasil, fiquei mais um tempo na Secretaria de Estado e fui designado para chefiar a representação do Itamaraty dentro do Brasil, né? Em Belo Horizonte. Chama-se Ereminas, que corresponde ao escritório regional de Minas Gerais, sabe? Fiquei lá de 14 a 23. Portanto, quase 9 anos, né? Foi um tempo, tempo bom, sabe? Mais próximo da família também, pude acompanhar, né? A evolução assim, com o papai. O papai veio a falecer em 16 e a mamãe no Natal passado, né? Mas então, essa é a história geográfica. Exatamente. São muitas viagens mundo afora, né? E nessa volta para esse órgão em Belo Horizonte, com certeza você colocou em prática muita coisa que você aprendeu nesse giro pelo mundo nesses anos, né? É verdade. Sabe, a gente sempre, muitas vezes até em detrimento, por exemplo, de relações familiares, né, mais intensas, mas uma ida para o exterior, sabe? Ela te dá muita oportunidade, né? Você passou por Portugal, por exemplo, né? Você se lembra muito bem assim do que você tem ali de oportunidades de interação, de aprendizado, não é? Mas por outro lado, a sua própria vida familiar também, com os seus parentes, né? A sua estrutura anterior reduz, né? A intensidade. Mas essa é a vida, né? Nós de alguma forma não escolhemos também, nem sempre escolhemos, né? Traçamos o nosso destino, né? O nosso futuro. Exatamente. Em Belo Horizonte eu pude participar, né, numa outra situação diferente do meu tempo de estudante, de atividades ligadas à função, né, que é estabelecer ou intensificar o diálogo entre o Itamaraty e as unidades federativas, né, no caso ali, o governo do estado e a prefeitura de Belo Horizonte. E tem ali o corpo consular também, né? Depois eu comecei a me envolver com a situação acadêmica também, né? Tornei-me membro de 2 associações. Uma delas, a Arcádia de Minas Gerais, que é mais antiga, e a outra, a chamada AMULMIG, Academia Municipalista Mineira de Letras, que funciona bem próxima à Praça do Papa. A Praça do Papa fica ali no sopé da Serra do Curral, por enquanto, né? Porque do lado de trás vem sendo escavada assim, vigorosamente, né? Mineração, né? Legal, é verdade. Belo Horizonte vai se aplainar, né? Não demora, né? Mas é a situação que vivemos, né? A mineração tem uma força muito grande em Minas Gerais, né? Minas Gerais acabou sendo, ou seja, ao mesmo tempo que parece ser uma fonte, e de fato de empregos, de rendas, tudo, mas ao mesmo tempo cobra um preço alto, né? A natureza, né? A natureza, né? A alteração ecológica, né? Que ela provoca. Né? E tivemos esses rompimentos de barragens aí, recentes. Muitas vidas também, né? Coisa penosa. Mas o Estado nasceu com essa vocação, né? Eu vi, verdade, voltando do Rio esses dias, eu vi um pedaço da Serra da Moeda, essa coisa toda, maravilhado, né? Aquele verde, aquela beleza toda. E logo depois, aquele perfil todo, né? Aquela encosta toda traçada já tiraram a vegetação, pelando tudo, né? Pois é. Provavelmente esses cenários serão outros, né, daqui a alguns anos. Nós também, se não formos outros, seremos astros, né? Boa. Isso aí. Você sempre afiado, né? Sempre colocando em prática o curso de letras, aprendizados aí, né? Esse afiado, sabe, eu acredito as aulas de Dona Nhanhá. Eu falei em Dona Nhanhá. Sim, falou. Na aula dela a gente trabalhava madeira, metal, alguma outra coisa, né? Artes plásticas, essa coisa toda. As meninas não usavam canivetinho, não, mas nós usávamos. Então, eu tentava afiar lá um pedaço de pinho, uma tábua de pinho, transformá-la em faca de manteiga, sabe? Faca para manteiga. Passei um ano em torno dessa afiação. Dessa atividade, mas então a afiação vem daí. E o meu tio Antônio, irmão de papai, era um amolador. Né? Os últimos anos dele, já aposentado, foram vividos aqui em Pitangui como amolador
de rua, né? Uhum. Na verdade, acho que ele estava mais para amolador de lua. Ah, Saía à boa. noite também. Tem aquela expressão amolar o boi, né? Não me diga que é essa. É. Que ele amolava bois. Mas Boa, é verdade. Isso aí. Pois é, Paulo. Então, a gente está caminhando para o fim do nosso papo. Eu gostei muito, né? O tempo passou voando. Gostaria de deixar um espaço para você contar, assim, fazer um resumo da sua trajetória, mas deixar uma mensagem também, né? Para quem se inspira em você como pessoa, como cidadão, como pai de família, como profissional também e como pitanguense. Inicialmente, eu agradeço a você mais uma vez, renovo aqui meu agradecimento por essa lembrança, não só de mim, mas do universo de pessoas que você vem alcançando, não é? A variedade, a diversidade, e isso, para quem gosta de ouvir, para quem gosta de discutir, né? Conhecer um pouco da vida alheia, das nossas batalhas de cada dia, né? É importante frisar, sabe, a seriedade, como você a emprega aqui no seu programa, né, o entrevistar, não é? E, ao mesmo tempo, a seriedade, a leveza também. Muito obrigado. Né? A insustentável leveza do ser Boa. Ricardo, né? Ó, Mas eu teria a dizer que acreditem, gente, né? As pessoas que batalham, lutam na vida, acreditem mesmo, porque é o nosso cabedal, né? Usando uma palavra que o papai usava muito, o cabedal que você acumula, né? São os estudos, o aprendizado, né? A paciência com os outros, cultivar a tolerância, principalmente nessas questões assim que envolvem, hoje está muito acendrado nesse debate, né? Está radicalizado demais, questões teológicas, ideológicas, principalmente, né? Então, curtam a vida, né? Curtam porque a vida é curta. Isso aí. Valeu, Paulo. Muito obrigado mais uma vez. Fico realmente muito lisonjeado e agradecido. Obrigado. Pela sua presença. É isso aí, gente. Esse foi mais um Pitanguense do Dia, esse podcast que conta histórias de pitanguenses que se destacam não só pelo trabalho que fazem ou pelo patrimônio que construíram, mas também pelas pessoas que são. Conheça este e outros episódios lá no @Pitanguense do Dia, no Instagram, Facebook, X, nas principais redes sociais, e também ouça e assista, agora em vídeo também, aos episódios no YouTube e no Instagram, no Instagram não, no Spotify, no YouTube e no Spotify, @Pitanguense do Dia. Valeu demais, gente, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Para você que está sofrendo com moscas, formigas, baratas, cupins e outras pragas que incomodam sua casa ou seu comércio, colocando sua saúde e a da sua família em risco, agora você tem uma solução prática e eficaz. Gota Letal, um multi-inseticida que vai resolver todos esses problemas. Não sofra mais, ligue e peça já o seu. Entregue em toda Minas Gerais. 31 99366 5415. Repetindo, 31 99366 5415.